Graça e paz, irmãos. Aleluia. Tenho certeza que nessa noite o Senhor já falou ao seu coração e creio que Ele ainda há de falar agora pela sua palavra. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler com você os versos de 1 a 8. João, capítulo 15, dos versos 1 a 8. Como tem sido dito, essa é uma semana diferente nas nossas vidas. Uma semana onde nós temos ouvido a voz do Senhor acerca de como Ele mesmo, pelo seu Espírito, há de nos conduzir ao longo desse ano. Portanto, como diz a sua própria palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode dizer amém? Aleluia. João 15, de 1 a 8, a palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Diga amém. Aleluia. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra e pedimos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor, que por ela o Senhor agora venha ministrar o nosso coração. Nós temos necessidade de ouvir a tua voz, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco nessa noite. Por isso nós oramos no nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Aleluia. Certamente esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. E nessa metáfora, o Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu as bases para a vida cristã. Diz a palavra que Jesus é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor e que nós somos os ramos, amém? E Ele declarou que todo ramo que estando nele não der fruto, Ele corta. E aquele que dá fruto, Ele limpa para que produza ainda mais fruto. Diga amém. Perceba, o Senhor espera ardentemente que frutifiquemos. O verso de número 8 declara a palavra: Nisso o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto. Diga amém. Mas não apenas isso. Eu chamo a sua atenção para o que declara ainda o verso 8, quando ele diz assim, olha: E nisso vocês serão meus discípulos. É importante nós atentarmos para essa afirmação declarada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que é pelo fato de nós darmos muitos frutos que nós nos tornaremos os seus discípulos. A palavra ainda declara lá em Mateus 7,19: pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Perceba, o fruto é algo importante para Deus. Ele ainda declarou em João 15,16:
Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E sobre vocês eu coloquei o meu nome, para que vocês possam ir e vocês possam dar fruto. Amém? Como declaramos, a frutificação é algo que toma um lugar especial no coração do Senhor para as nossas vidas. Amém? Agora, o que vem a ser esse fruto? O que a palavra do Senhor quer nos fazer entender quando declara que nós devemos frutificar e que há essa ardente expectativa do Senhor em relação a cada um de nós na frutificação? Eu confesso para você que durante muito tempo eu acreditei, e muitos ainda acreditam hoje, que essa é uma referência a pessoas que são ganhas para Cristo. Ou seja, muitos compreendem que essa frutificação é ganhar vidas para o reino de Deus. Contudo, na maioria das vezes, o fruto associado nas Escrituras está mais associado ao comportamento cristão do que necessariamente ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. A palavra fala acerca de Cristo. Ele diz assim, olha aqui, ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Portanto, a obra de Cristo na cruz declara que ali, pela sua entrega, ali pelo derramamento do seu sangue, ele veria o resultado que seria a minha vida, a sua vida e a vida de tantos quantos outros creram e virão a crer até o dia glorioso do Senhor. E essa frutificação fala de vidas ganhas para ele. Você pode dizer amém? Mas a perspectiva do fruto, como pessoas transformadas, entenda, tem a ver com a obra de Cristo na cruz e a ação do Espírito Santo. Portanto, não tem a ver conosco. Em que sentido, meus amados irmãos? Nós não temos o poder de convencer absolutamente ninguém acerca do senhorio e da salvação no Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós entendemos a partir dessa palavra que, quando a palavra fala que nós devemos frutificar, a palavra não está falando que essa frutificação são vidas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Contudo, a palavra também não está declarando que nós não devemos levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Porque, aliás, Ele nos deu essa incumbência. Ele disse, vocês devem ir por todo o mundo e vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Você pode dizer amém? Mas a palavra fala, queridos, que nós devemos dar testemunho. Diga comigo, testemunho. Quando nós testemunhamos, pessoas são tocadas pelo Senhor. Quando nós testemunhamos, pessoas são transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fruto que aqui é declarado por Jesus, ela tem a ver com uma responsabilidade pessoal e não uma responsabilidade com terceiros. A palavra fala de uma responsabilidade que é minha, de uma responsabilidade que é sua, diante do nosso Deus e Pai e diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, nós devemos testemunhar de Jesus para todos aqueles que estão próximos a nós. Nós temos essa responsabilidade. Agora, se a pessoa aceitará a Cristo ou não, isso não tem a ver conosco. Porque novamente afirmamos, nós não temos o poder de convencer ninguém. A palavra diz que a obra do convencimento, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é preparar o ambiente para que essa pessoa seja colocada diante do Senhor e perceba que ela precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz lá em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então novamente afirmamos, nós não temos o poder
de fazer ninguém crer, mas nós temos a responsabilidade de testemunhar para que cada pessoa tenha a opção de crer. Se você está me entendendo, diga amém. E a palavra diz que há uma ardente expectativa do Senhor em relação a mim, em relação a você, para que nós possamos assim frutificar. Amém? Nós não somos responsáveis pela transformação, mas somos responsáveis pela criação do ambiente, para que as pessoas elas sejam transformadas. Assim, frutificar tem mais a ver com manifestar a vida de Deus que habita dentro de nós do que com a responsabilidade de fazer alguém crer ou não. Se você entende, diga amém. Portanto, essa frutificação, ela é uma responsabilidade pessoal. Eu e você fomos chamados para frutificar, amém? Isso é tão verdade que é possível que um pregador, ele esteja em pecado, mas ainda assim o Espírito Santo possa convencer um ouvinte que está ouvindo a palavra do Evangelho, mesmo o pregador estando em pecado. Aliás, meus amados irmãos, nós temos ouvido nos últimos dias muitas coisas assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, dos versos 20 a 23. Mateus capítulo 7, dos versos 20 a 23. A palavra diz assim, olha: assim pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Diga amém. Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: pelos frutos vocês serão conhecidos. Olha que palavra tão profunda. E uma palavra que muitas vezes ela é tão pouco compreendida por nós, mas nós precisamos compreendê-la, para que verdadeiramente nós possamos frutificar de tal forma que nós possamos ser aceitáveis diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que aqui há um contraste muito claro entre o fruto na vida de alguém e o resultado que é gerado pela ação do Espírito Santo. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. Perceba, olha, a palavra diz: expulsarão demônios. A palavra fala sobre profecias, fala sobre curas, sobre maravilhas, mas isso não é fruto. Isso são sinais. Não é por essas coisas que nós frutificamos. Aliás, perceba que diz a palavra que no grande dia alguns vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos sinais, em teu nome nós fizemos coisas extraordinárias. E o Senhor vai dizer: eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você pode dizer misericórdia. Mas comumente nós não entendemos tais obras como frutificação. Mas na verdade a palavra, o Senhor até chega a declarar que os que praticam tais coisas praticam a iniquidade. Perceba, querido, que a frutificação que o Senhor espera de cada um de nós vai muito mais além do que
esses sinais que testificam o poder que há no nome de Jesus. Todas essas coisas acontecem por causa do nome de Jesus. Diga amém. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele tem todo o poder. E o nome de Jesus, até mesmo na boca de um ímpio, faz milagres. Portanto, a palavra diz que essas obras, elas são apenas sinais, mas não frutificação. Mas olha o que diz a palavra: os meus discípulos serão conhecidos pelos frutos, declara a palavra do Senhor. A mensagem aqui, ela é muito forte, mas essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Deus conhece você pelos frutos da sua obediência e não pelos sinais do seu eterno poder. Queridos, perceba como muitas vezes nós somos ávidos pelos sinais. Muitas vezes nós queremos até definir se alguém é ou não homem ou mulher de Deus pelos sinais que por meio deles são operados. Quando na verdade, isso não é fruto. Quando na verdade a palavra chega a declarar que muitos que assim se moveram, naquele dia ouvirão do Senhor: eu nunca conheci vocês. Vocês nunca estiveram na minha presença. Nós percebemos então, irmãos, que aquilo que muitas vezes parece que está dando resultado, não é sinônimo de aprovação. Porque o que o Senhor espera de nós é frutificação, e frutificação tem muito mais a ver com obediência do que com sinais, do que com maravilhas. Aliás, a palavra diz que até um demônio, ele pode fazer obras semelhantes aos anjos do Senhor. Então o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você é obediência. Diga comigo: obediência. Perceba, fruto é comportamento santo. Declare comigo, diga: fruto é comportamento santo. Toda ausência de fruto está associada a uma vida de pecado. Toda ausência de fruto. E o que é fruto? Diga comigo: obediência. Está associado a uma vida de pecado. A verdade é que nós não impressionamos Deus com as nossas obras. Nós podemos até nos impressionar uns aos outros. Sim, nós devemos nos alegrar em vermos os feitos gloriosos que são realizados no nome do Senhor, amém? Contudo, isso não é sinônimo de aprovação. Novamente afirmamos, é preciso entender que o que o Senhor espera de nós é obediência. A sua palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Portanto, o Senhor está chamando a sua igreja para trilhar um caminho de obediência, trilhar um caminho de frutificação, amém? Como nós precisamos compreender na sua profundidade essa palavra? Olha, em nossa geração existe muita confusão entre ser espiritual e manifestar-se ou se mover nos dons do Espírito do Senhor. E nós precisamos então compreender essa verdade, meus amados irmãos. Compreender aquilo que a palavra do Senhor está declarando a cada um de nós. Como nós precisamos. Quantas vezes nós não nos surpreendemos ao saber que grandes homens e mulheres de Deus que estavam sendo usados pelo Senhor no domingo, expulsando demônios, fazendo milagres, sinais, maravilhas, na segunda-feira foram descobertos na imoralidade. Foram descobertos na promiscuidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, e essa é a palavra do Senhor para a sua igreja: ser espiritual não é fluir nos dons espirituais.
Ser espiritual é manifestar o caráter de Deus que mora dentro de nós. É isso que o Senhor quer ver na minha vida e na sua vida. O Senhor quer ver o caráter dele vindo para fora na nossa vida. O Senhor espera de mim, de você, uma vida santa. Uma vida que verdadeiramente o agrade. Porque, olha, você pode estar dando resultado, como nós aqui declaramos, mas necessariamente não sendo aprovado. Porque o que nos aprova é o caráter de Deus que habita em nós, que transborda na nossa vida. É como um cálice, que ele enche e que ele transborda. É isso que o Senhor quer encontrar em mim, é isso que o Senhor quer encontrar em você. Nós não podemos, de maneira alguma, inverter ou confundir aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós não devemos, nós não podemos, amados irmãos, ser ávidos por buscar aquilo que são só consequências que devem acompanhar a nossa vida. A verdade é que nós ficamos impressionados com aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos uma tendência de exaltar mais aquele que se manifesta nos dons do Espírito do que aquele que tem um caráter íntegro. Mas o que o Senhor espera de nós não é que o Senhor não espera que nós não nos movamos nos dons. Aliás, Ele nos deu os dons para isso. Amém? Mas a palavra diz que de nada adiantará você se mover nos dons espirituais se você não tiver uma vida que manifeste o caráter de Deus. Amém? O Senhor quer ver em nós caráter e não sinais. Diga amém. Ou melhorando a frase, Ele quer ver o caráter e os sinais como uma consequência desse caráter na nossa vida. Os sinais podem ser uma consequência do caráter de Deus que em nós habita, mas nunca o contrário. Você precisa entender que o caráter jamais será consequência dos sinais poderosos. Então o Senhor espera de nós uma igreja que manifeste quem Deus é. Amém? O Senhor espera de nós que nós possamos, ao longo desse ano, ser uma igreja que prepara um ambiente onde as pessoas podem ver a glória de Deus. A palavra diz lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Agora nós podemos perguntar: como é que você poderia ver Deus se você não era santo? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque muitas vezes nós entendemos esse texto assim: olha, eu preciso ser santo para que eu possa ver Deus. Mas na verdade o que o texto está dizendo é: sim, você precisa ser santo para que outros possam ver Deus através da sua vida. Portanto, o chamado do Senhor para nós é um chamado à responsabilidade de manifestar o fruto, de manifestar o caráter de Deus. Amém? Declare comigo, diga assim: caráter é a consequência de vida no Espírito. Se você não tem vida no Espírito, muito provavelmente você não vai poder exalar o caráter de Cristo. Porque isso é uma consequência de uma vida de intimidade profunda com o Senhor. O Senhor não apenas valoriza o fruto nas nossas vidas, mas Ele espera que frutifiquemos. É preciso entender que a frutificação, ela não é uma opção. A frutificação é um mandamento do Senhor para a sua igreja, amém? O Senhor disse que nós devemos frutificar. A sua palavra declara, olha,
vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ministrado ao coração de vocês. E vocês agora devem frutificar, e aqueles que frutificam serão limpos para que possam frutificar ainda mais. Mas aqueles que não frutificarem, esses serão cortados. E esses são dias de afunilamento. Esses são dias onde o caminho se tornará cada vez mais estreito. A palavra declarada por Paulo a Timóteo, quando disse assim, olha, que muitos iriam nos últimos dias procurar mestres segundo o desejo do seu coração, chegou, meus irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. As pessoas buscam a palavra que querem ouvir, não a palavra que precisam ouvir. E eu até, quando eu me preparava para essa palavra, eu dizia, Senhor, porque às vezes a palavra que eu prego, às vezes ela é sempre tão pesada, porque a gente nunca pode aliviar um pouquinho, não é? Eu queria poder de vez em quando aliviar um pouquinho, mas eu não consigo. Eu tento, pode ficar certo que eu tento mesmo, mas às vezes é porque é o que sai. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, eu espero que vocês frutifiquem. Amados, Ele nos capacita a manifestar o fruto. Você pode dizer amém? A sua palavra diz que nós somos capacitados. Jesus fala, né? Ele diz assim, olha, o Pai, Ele é o agricultor. Lá em Gênesis 1:11, a palavra diz que a natureza do fruto está associada à natureza da semente. E a palavra diz, amados, que não há fruto sem semeadura, amém? Não há fruto sem semeadura, então o agricultor plantou em nós a sua palavra. Ou seja, a capacidade para frutificar, ela já está em nós. Porque a sua palavra, ela foi semeada em nossa vida. Ela foi semeada no nosso coração. Por isso então ele diz, frutifiquem. Amém? Por isso ele diz, frutifiquem. Sementes humanas jamais produzirão comportamentos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse talvez seja o maior problema da igreja hoje. Nós somos humanos demais quando deveríamos ser mais espirituais. Nós somos muito almáticos. Nós somos movidos por aquilo que nós sentimos. Não é verdade? Quando eu estou afim, estou afim. Quando eu não estou afim, não estou afim. Quando na verdade a palavra diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Logo, eu já não tenho mais vontade. Já não é mais o que eu quero. Já não é mais o que eu desejo. Mas eu vivo por aquele que se entregou por mim. Eu não faço mais as minhas vontades, mas eu faço a vontade dele. Agora hoje, nós vivemos uma onda onde as pessoas querem viver o comportamento cristão baseado em sementes humanas. Só frutifica a partir da semente que foi semeada pelo Senhor no nosso coração, irmãos. Não existe outra forma, não existe outra maneira. É pelo Espírito de Deus que é gerado no nosso espírito o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22 diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga amém. Sabe qual é a boa notícia? Isso já está em você. Muitos declaram assim, mas eu não tenho amor. Não, você tem. Eu não tenho mansidão. Sim, você tem. Eu não tenho domínio próprio. Sim, você tem. Porque a palavra diz
que isso já foi semeado pelo Senhor no nosso coração. O Espírito de Deus derramou isso sobre o nosso espírito, amém? A semente, ela foi semeada. Agora, talvez o que você possa não ter é exclusividade, é tempo dedicado a essa semente que já está em você. E nós devemos dar tempo e exclusividade para a semente que nós queremos frutificar, amém? Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Dos versos 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9, a palavra diz assim, olha. Então ele contou uma parábola. Lucas 13, de 6 a 9. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Diga amém. Entenda que o tempo entre semeadura e a frutificação, ele deve ser considerado. Nenhuma semente se torna árvore frutífera do dia para a noite, irmãos. A palavra diz que há um tempo. E esse tempo ele deve ser considerado por cada um de nós. O agricultor eterno, ele semeou a sua palavra no nosso espírito. A terra da nossa alma está sendo invadida por essa semente poderosa. Você pode dizer amém? Mas existe um tempo para a frutificação. E isso não pode ser desconsiderado por nenhum de nós. É natural que leve tempo para que haja fruto. Perceba, nessa parábola que nós lemos, um decreto foi dado. O senhor daquela vinha disse: olha, já há 3 anos eu não encontro fruto. Portanto, corte, ela é imprestável, ela é inútil. Para que ocupar a terra inutilmente? Declara o texto. Aí o homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano. Eu vou cavar, eu vou adubar. E vamos então, se ela não der fruto, eu posso cortá-la daqui a 1 ano. Querido, tempo e adubo falam de paciência e de investimento. Adubar significa dar nutrientes ao solo para que a semente possa frutificar. A pergunta que eu lhe faço é: você tem adubado essa boa semente que tem sido plantada no seu coração? Você tem cooperado, dado as condições favoráveis para que essa palavra ela possa frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na sua vida? É preciso investir na boa semente que foi plantada no nosso coração. Você pode dizer amém? Mais uma vez eu digo, você precisa investir na semente que você quer que frutifique. Aonde é que você tem investido? Aonde é que eu tenho investido? Aonde nós temos gastado o nosso tempo? Aonde nós temos colocado os nossos recursos? Perceba, a palavra declara que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos. Entenda algo, o ramo não tem autonomia para produzir frutos por si mesmo. Ele tem que estar conectado à videira, diga amém. Sem conexão não existe vida e frutificação. Mas as pessoas querem frutificar sem conexão.
Elas querem frutificar sem essa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Declare para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim: o fruto é consequência de permanência. Você tem que permanecer para frutificar aqui. É como alguns muitas vezes chegam assim: olha, eu não estou conseguindo, então eu vou desistir. Sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. É preciso, portanto, permanecer. Quem tenta dar fruto sem intimidade é como um ramo quebrado que quer dar fruto sem estar na videira. Então, qual é o chamado do Senhor para as nossas vidas? É estarmos ligados a Ele, é estarmos conectados a Ele, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é a árvore, amém? E é a seiva que dele sai, que alcança os ramos que somos nós, para que então nós possamos frutificar. Você não vai frutificar, eu não vou frutificar se eu não estiver ligado a Ele. Por outro lado, alguns começam a desenvolver intimidade, mas por não verem os frutos, rapidamente desanimam na sua perseverança. Você precisa entender que o reino de Deus é tomado à força. Para que hoje eu pudesse estar ministrando a sua vida, para que hoje eu pudesse estar pastoreando a sua vida, houveram muitos enfrentamentos, muitas e muitas lutas contra o pecado, até que se cumpriu a palavra quando diz que ele já não tem mais domínio sobre mim. Mas para isso é preciso perseverança. Então, a verdade é que você não deve querer desistir, porque você não está vendo o resultado que você esperava, mas você deve perseverar até que você veja. Você pode dizer amém? Persevere até que você veja o resultado, ou melhor, o fruto na sua vida. Entenda uma coisa: ser disciplinado não é sempre acertar, mas é sempre se corrigir. Quem vai acertar sempre? Mas nós podemos sempre buscar a correção. E isso é ser disciplinado. Por um lado, o fruto é do Espírito, porque sem ele nós não podemos fazer nada, amém? Mas nós temos uma responsabilidade de manifestar no nosso espírito que foi recriado o fruto para a glória de Deus. Olha, Deus espera ver em nós a frutificação. A sua palavra é tão clara quando diz: eu escolhi vocês para que vocês possam ir e vocês possam dar fruto, amém? E sabe o que é que essa parábola aqui de Lucas nos ensina? Que ele vai nos dar o tempo necessário para o desenvolvimento da semente. A misericórdia do Senhor, ela é gloriosa. A misericórdia do Senhor, ela é extraordinária sobre as nossas vidas. Ele não nos dará apenas tempo, mas Ele também nos dará o poder suficiente do Seu Espírito para que nós possamos frutificar da maneira que Ele espera, da maneira que Ele deseja, da maneira que é o desejo do seu coração. Então, o chamado do Senhor para a vida da sua igreja hoje é frutificação. Diga comigo, frutificação. Portanto, o Senhor está dizendo assim que nós devemos voltar os nossos olhos para o fruto e não para resultados. Nem tudo que aparentemente está funcionando, nem tudo que aparentemente está dando certo,
significa dizer que está sendo aceitável. Mais uma vez eu digo para você, olha, o Senhor disse que nós faríamos obras semelhantes à sua e até maiores do que aquilo que Ele fez. Mas isso jamais vai impressionar o seu coração, porque Ele sabe que isso é resultado do poder que há nele mesmo. Mas quando Ele nos chama para frutificar, aí diz a palavra, há uma expectativa dos céus. Os céus esperam ver o fruto na nossa vida. Você lembra da palavra que foi ministrada aqui por Tiago, quando diz que o amor assume compromissos. Portanto, aquele que ama a Deus assume o compromisso de frutificar. Aquele que ama a Deus assume o compromisso de andar em obediência. Aí talvez você possa dizer, mas eu não consigo. Persevera, porque sem Ele você não pode nada. Permaneça. Cultiva a boa semente que foi lançada no teu coração. Mergulha de uma forma profunda em situações e circunstâncias que vão corroborar para que haja frutificação na sua vida. Novamente dizemos, o chamado do Senhor para mim e para você hoje é frutificação. O Senhor deseja que nós frutifiquemos, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.